Grande graça podermos estarmos juntos nesse dia 20 de novembro, sábado. Cada sábado é um momento em que a Virgem Maria nos ensina a contemplar a palavra de Deus com o seu coração sedento de uma escuta profunda, autêntica, um coração sedento de se entregar ao Pai e de se deixar conduzir pelo Pai. E hoje, nesse dia, queremos nos deixar inflamar com o testemunho de homens e mulheres que verdadeiramente dão a vida até o fim, que são muito responsáveis face ao chamado que Deus tem em suas vidas. 1 Macabeus 6, 1 a 13. O rei Antíoco percorria as províncias do Planalto quando ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade chamada Elimaida, famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro. Que o seu templo era riquíssimo, dotado de véus, tecido de ouro e de couraças e armas aí deixadas por Alexandre, filho de Filipe, o rei macedônio, que por primeiro reinou sobre os gregos. Dirigiu-se então para lá, pretendendo ocupar a cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, porque os habitantes da cidade, tendo tomado conhecimento do seu intento, opuseram-se a ele de armas na mão. Obrigado a fugir, foi com grande mágoa que partiu de lá para voltar à Babilônia. Ele ainda estava na Pérsia quando vieram anunciar-lhe que as tropas enviadas contra a Judeia tinham sido destroçadas e que Lisias, tendo seguido por primeiro para lá, à frente do poderoso exército, tinha sido obrigado a fugir diante dos judeus, os quais haviam se tornado mais temíveis por causa das armas, dos recursos e dos despojos abundantes, arrebatados aos exércitos vencidos. Além disso, haviam removido a abominação que ele erguera sobre o altar de Jerusalém, bem como haviam cingido de altas muralhas o santuário, como outrora, e ainda Bet-sur, uma das cidades do rei. Ao ouvir tais notícias, o rei ficou aturdido e fortemente agitado. Lançou-se ao leito e caiu doente, acabrunhado de não lhe terem sucedido as coisas segundo o seu desejo. E permaneceu ali muitos dias, enquanto uma profunda tristeza se renovava continuamente nele. Chegou mesmo a pensar que estava a ponto de morrer. Chamou todos os seus amigos e disse-lhes: sumiu o sono dos meus olhos e o meu coração está abatido pela inquietação. E disse a mim mesmo: a que grau de aflição me vejo reduzido e que imenso vagalhão agora me debato. Eu que era tão bondoso e amado nos tempos do meu poder. Agora, porém, assalta-me a lembrança dos males que cometi em Jerusalém, quando me apoderei de todos os objetos de ouro e prata que lá se encontravam e mandei exterminar os habitantes de Judá sem motivo. Reconheço agora que é por causa disso que estes males se abateram contra mim. Vede com quanta amargura eu morro em terra estrangeira. É muito forte essa passagem do livro de Macabeus que justamente mostra a diferença entre aqueles que valentemente doam a vida e valentemente aceitam os sacrifícios, aceitam até o martírio para defender a lei, e a diferença daqueles que morrem amargurados, torturados na sua consciência porque cometeram o mal. Aqui, esta passagem nos faz uma bela descrição do que é um estado depressivo, um estado de desânimo profundo, que pode não ser a doença da depressão, mas um estado depressivo justamente provocado por causa do pecado. Ao ouvir as notícias, o rei ficou aturdido e fortemente agitado, lançou-se no leito e caiu doente, acabrunhado por não lhe terem sucedido as coisas segundo os seus desejos. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase muito forte, ela dizia: quando eu vejo uma irmã triste é porque certamente ela não está fazendo a vontade de Deus. Então, façamos também essa revisão de vida com essa palavra dizendo: será que as minhas tristezas são a tristeza da conversão? Ou será que a minha tristeza é porque eu me obstino a fazer as coisas da minha vontade? Aqui o rei entra numa profunda tristeza que era renovada dia após dia e ele percebe que perde o sono, que entra numa grande inquietação, mas ele vê, é como se uma tristeza de conversão que lhe lembra tudo o que ele fez de errado, todos os judeus que ele perseguiu, todos os objetos do templo que ele se apoderou, todas as pessoas que finalmente ele abusou por causa do seu poder, em vez de ter defendido e honrado a lei. O Senhor nos mostra que um caminho é o caminho dos ímpios e outro caminho é o caminho daqueles que se deixam ajustar pela palavra de Deus.
Salmo 9 vai dizer: eu te celebro, Senhor, de todo o coração, proclamo todas as tuas maravilhas, eu me alegro e exulto em ti, toco ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem à tua presença. Ameaçaste as nações, destruíste o ímpio, para todo sempre apagaste o seu nome. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram prenderam o pé. Pois o indigente não será esquecido para sempre, a esperança dos pobres jamais se frustrará. Rocha, essa palavra do salmista que vai dizer: os inimigos voltam para trás e eles somem diante da tua presença. Deus, com a sua presença, vai fazer cair por terra tantos inimigos e vai fazer com que aqueles que querem se opor ao seu projeto caiam por terra, que possam se arrepender, que possam mudar de vida, que possam de verdade entrar numa nova caminhada. Lucas 20, 27 a 40, aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois se todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhe respondeu: os filhos deste século casam-se e se dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte do outro século, na ressurreição dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Pois nem mesmo podem morrer, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitem, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram: Mestre, falastes bem. E ninguém jamais ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. De quem vai ser essa mulher, né? Quem vai ser? Ela vai ser mulher de quem, finalmente? E aí é a ocasião de anunciar a vida do céu. No céu, ninguém se casa, nem se dão em casamento. Quer dizer que no céu estaremos todos nessa contemplação e nessa união da alma com Deus esposo. A alma esposa vai se enamorar do esposo e vai apenas se enamorar e se unir a ele. Quer dizer que a vida consagrada, as irmãs de hábitos, irmãos, eles antecipam nessa terra aquilo que nós vamos viver todos no céu. Todos no céu. Não nos daremos nem em casamento, nem vamos nos casar, mas ao contrário, viveremos essa união inteira com o amado das nossas almas. Vivemos para Deus que é vivo, vivemos para Deus que é um só Deus e que vai ser o Deus que plenifica os corações. Quem é o santo de hoje? Santo Edmundo. Ele vai reinar em órfãos estados ingleses, então esse santo deseja terminar os seus dias em Roma, no exercício da sua piedade e penitência, e vai então passar a coroa para justamente Edmundo, quando ele apenas tinha 15 anos. Então esse jovem rei aos 15 anos, descendente dos reis anglo-saxões da Grã-Bretanha. E justamente ele vai ser coroado no dia de Natal de 855. As suas qualidades vão rapidamente se destacar. Ele tinha uma grande aversão a lisonjeiros e toda a sua ambição era manter a paz e assegurar a felicidade aos súbitos. Daí o grande zelo na administração da justiça e na implantação de bons costumes. Foi o pai de súbitos, sobretudo dos pobres, protetor das viúvas, protetor dos órfãos, sustento e apoio dos mais fracos. E por isso viveu num grande fervor o seu serviço a Deus e todas as virtudes eram muito evidentes na vida desse jovem rei. Durante o tempo do seu reinado, ele vai ser atacado pelos dinamarqueses
que são verdadeiros piratas e que vão desembarcar na Inglaterra, e aí ele vai continuar muito sereno face a esse ataque, confiando que tudo vem de Deus e que tudo se torna para a glória de Deus. E aí ele se sente completamente impotente de combater, e face às propostas dos bárbaros para serem contrários à sua religião, ele vai se manter muito, muito claro e firme contra a sua consciência. Então, levaram Edmundo à tenda do general inimigo e fizeram então novas propostas para tentar seduzi-lo, mas ele vai responder com uma grande firmeza que jamais ofenderia a Deus e que ele adorava o Deus vivo. Por isso, ele vai ser açoitado cruelmente e ele vai receber todos esses maus tratos com uma paciência invencível, invocando o sagrado nome de Jesus. Então, foi condenado a ser decapitado, recebendo a palma do martírio no dia 20 de novembro de 870. E por isso, os ingleses consideram-no mártir e dedicam-lhe numerosas igrejas. Então, rezemos por esse santo mártir que está na base do cristianismo na Inglaterra, e rezemos por todas as consequências de homens retos que, mesmo no poder, não se deixam corromper, mas justamente preferem honrar a Deus e serem fiéis à lei de Deus. Hoje, uma pequena palavra de São Tomás de Aquino inflamar o nosso coração. O que é a vida eterna? São Tomás de Aquino diz assim: a vida eterna é para nos unir a Deus. Consiste na suave companhia de todos os santos. Sociedade agradável a mais não poder, porque cada um terá em companhia de todos os bem-aventurados, todos os bens. Um amará o outro como a si mesmo, então se alegrará com o bem do outro como se fosse o próprio. O que terá por resultado de crescerá a alegria e o gáudio de um na medida do gáudio de todos. Então, o reino dos céus é essa união com Deus e essa união uns com os outros, em que nos alegraremos profundamente com a alegria dos irmãos. Que Deus faça a nossa comunidade uma comunidade santa, uma comunidade feliz, uma comunidade responsável diante de tamanha dom que é o carisma Sementes do Verbo.